A paz do Senhor Jesus, é com alegria, com satisfação na nossa alma que voltamos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical nesse trimestre, estudando os princípios divinos em tempos de crise. Nós sabemos que a igreja não passa por crise, né? O mundo está em crise, mas nós estamos seguros na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Neste domingo, 26 de julho de 2020, vamos estudar a construção do templo enfrentou oposição. O texto áureo nós encontramos em Neemias capítulo 4, verso 6, que diz assim: Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. A verdade prática nos diz assim: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. A leitura bíblica em classe nós encontramos no livro de Esdras, capítulo 4, do verso 7 ao 24. Na aula passada falamos sobre a reedificação do altar do holocausto. Ali nós estávamos falando do sacrifício que foi novamente restabelecido. E o povo judeu passou a oferecer sacrifício diário. A comunhão havia sido restabelecida. Houve uma reconciliação novamente. Quando há oferecimento de sacrifício, é porque há perdão. E o sacrifício já foi oferecido por nós em Cristo Jesus. Nós temos perdão. Se já reedificamos o nosso altar de adoração ao Senhor, nós podemos então permanecer uma vida de comunhão com Deus. Nesta lição, hoje, trataremos sobre a reconstrução do templo. Esse templo, que agora é perdoado, agora precisa ser reedificado. Isso fala da nossa santificação. É uma vida contínua de serviço ao Senhor. Aí então estão falando, quando se fala do templo, estamos falando de culto. Estamos falando de adoração e louvor. É isso que aconteceu com o povo judeu. Quando eles chegaram, reedificaram o altar, voltaram ao sacrifício. Novamente, agora eles tinham a comunhão, o acesso a Deus, ao perdão. Novamente foi restabelecida esta comunhão. Mas eles precisavam agora reedificar o templo. E eles vão lançar as bases do templo, é o item 1 da nossa lição. Os alicerces do templo são lançados. São lançados aonde? Nas bases antigas, no mesmo molde que Salomão construiu o templo, onde houve a operação de Deus, houve a manifestação de Deus e a aprovação de Deus, como está lá em Crônica. Quando o Senhor aprovou a edificação do templo, e ele se manifestou, e a glória de Deus se manifestou ali, de tal forma que eles não podiam permanecer na presença de Deus, porque tamanha era a sua manifestação. Agora eles estão novamente recolocando as bases. Qual é a base do edifício deste templo de adoração ao Senhor? A base é Cristo. Em Efésios capítulo 2, a partir do verso 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual Cristo é a principal pedra da esquina. Ele é a base, ele é o fundamento. Ser reedificado nele é colocar novamente as bases, o alicerce nele. Não podemos simplesmente sair oferecendo sacrifício de qualquer maneira. Nós oferecemos os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, não conformando com o mundo, mas transformando pela renovação do nosso entendimento. Veja que agora a base é Cristo. Nós temos um fundamento de adoração, nós temos um fundamento de culto, nós temos um fundamento de vida com Deus. Não podemos ser de qualquer maneira. Precisamos recolocar as bases, recolocar os fundamentos, os alicerces, em cima do fundamento principal, a pedra de esquina, Jesus Cristo, que é o modelo. Nós precisamos melhorar este templo que serve ao Senhor. Não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo, o qual habita em vós, proveniente de Deus? Nós somos o templo do Espírito Santo. Ele habita em nossos corações. Nós precisamos de tijolos no lugar certo, para que seja uma construção bem perfeita. Nós pensamos aqui na pedra do perdão, da obediência, da reconciliação, da união, da humildade, da santificação, de vida com Deus, da comunhão do Espírito Santo, dos dons do Espírito em nós, da palavra de Deus, da obediência incondicional ao Senhor, do amor fraternal, do amor a Deus, do amor ao próximo. Nós precisamos estar
com as nossas bases fundadas em Cristo Jesus. Porque essa construção, ela recebe oposição. O inimigo não quer perder. O inimigo quer nos tirar do caminho. Mas é assim, nós vamos colocando a nossa vida em Cristo Jesus, centrando o nosso entendimento nele, buscando se afastar do erro, entendendo a cada dia os propósitos de Deus para a nossa vida e vamos construindo novamente a nossa vida de comunhão com o Senhor, o nosso culto diário. O item 2 da nossa lição diz assim: os samaritanos se opõem à construção do templo. Só um breve relato para os irmãos sobre a história. No ano de 722, o Reino Norte, que era Israel, foi levado cativo para a Síria e ficou livre o Reino Sul, Judá. As tribos de Israel que haviam se dividido, 10 ao norte, Israel, e 2 ao sul, Judá. Veja, irmãos, esse cativeiro do ano 722 para o Reino Norte foi chamado cativeiro galileu. E ele praticamente se encerra no ano 612, quando o Império Babilônico assume o Império Assírio. Agora, no ano 606, começa a primeira deportação do Reino Sul, ou Judá. Eles são deportados para a Babilônia e considerados aí, então, o cativeiro babilônico, que começa no ano 606 e vai por 70 anos, até o ano 536. Então são 70 anos de cativeiro babilônico, mas já teve o cativeiro galileu. E esse povo que foi levado para o cativeiro galileu, o Reino Norte, eles são agora uma mistura, porque casaram com o povo da terra, se misturaram, já era mais de 100 anos de convívio. E essa mistura, os samaritanos, eles são agora a oposição à construção do templo. Veja que, primeiro, a divisão Reino Norte e Reino Sul, Deus não concorda com divisão. Quantas divisões têm acontecido e têm trazido prejuízo para a obra de Deus? Uma parte do reinado esteve envolvido então com o mundo, com o pecado, com a idolatria, com a nova forma de adoração e viraram adoradores de deuses, imagens de escultura, servindo a deuses pagãos. E com essa cultura é que eles vêm se opor à construção do templo, à adoração ao Deus verdadeiro. Veja que divisão não traz benefício para a obra de Deus. A oposição ela sempre acontece de 3 maneiras. Velada, quando se tenta passar a cultura, envolvendo a cultura, e você vai se enganando com aquilo, aparentemente está sendo abençoado, conhecendo novas coisas, crescendo de outra forma, entendendo de outra maneira, mas quando você vê, você está envolvido com aquela cultura. O envolvimento cultural tem tirado muitas pessoas do caminho do Senhor. Isso é perigoso e nós precisamos ficar atentos. Assim aconteceu com o povo de Israel, quando se envolveu com a cultura da Assíria e também com os seus deuses, e assim se desviaram do caminho do Senhor. A segunda maneira é a diplomacia, né? Quando se quer fazer acordos. E aqui no livro de Esdras, no capítulo 4, o versículo 2 diz assim: chegaram-se a Zorobabel os chefes dos pais e disseram-lhes: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Hadon, rei da Assíria, que nos mandou vir aqui. Porém, Zorobabel e Jesuá e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que vós e nós edifiquemos a casa do nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Veja, irmãos, aqui é aquele acordo, diplomacia, né? Vamos fazer um acordo aqui, vamos trabalhar juntos, nós cooperamos com vocês, vocês cooperam conosco, e aquela cooperação que parece que é de uma irmandade boa, parece que tem uma intenção correta, nós vamos ajudar vocês a edificar o templo ao seu Deus, nós vamos adorar juntos, nós vamos cultuar juntos, mas as misturas nunca dão certo. Mesmo que eles já foram também dessa linhagem, mas não dá certo. Porque, irmãos, saíram de nós, não era nosso, não convém estar conosco, porque
ou se converte verdadeiramente ao Senhor, ou ele vai trazer a sua maneira de adorar, vai trazer o seu culto, vai trazer uma inovação, e é assim que o maligno trabalha, é sempre desse jeito. Quando o maligno foi tentar Eva lá no Jardim do Éden, ele chegou simplesmente trabalhando em cima da palavra, negociando as coisas, falando de maneira, melhorando a edificação. Se você observar, dizer assim, você vai ser semelhante a Deus. Quem não quer crescer espiritualmente num certo sentido? Era essa a oferta. Porém, era engano. Porém, era desobediência a Deus. Você vai ficar sabendo igual a Deus, serão abertos os vossos olhos. Olha que oferta, parece que é uma oferta espiritual boa, mas não é, é um engano. É por isso que em 2 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo diz, eu olhando para vocês como uma virgem, eu fico preocupado, porque assim como foi enganado Eva, também venham ser corrompidos de alguma forma os vossos sentidos, e vocês venham se desviar da simplicidade que é em Cristo. O apóstolo Paulo diz, eu estou preocupado convosco, eu quero vos zelar de vós como uma noiva fiel e entregar vocês pura a um marido, a saber, a Cristo. Irmãos, por favor, compreenda que há um zelo especial, porque a mistura, Deus não se agrada dela, porque a comunhão com o mundo não se agrada dela, porque aqueles que se dizem servos de Deus, às vezes eles vão dizer assim, deixa a gente edificar convosco, e depois eles vão dizer, vem edificar conosco também, e você já cooperou lá, uma cooperaçãozinha aqui, uma cooperaçãozinha lá, quando se vê há uma mistura que não tem volta, e Deus condena. Eles estavam saindo agora da Babilônia porque venceram aquela correção que Deus estava dando a eles quando se envolveram com ídolos mudos, com adorações falsas, com deuses pagãos, e agora Deus os corrigiu. Vocês ficarão 70 anos no cativeiro. Foi a revelação dada, Daniel entendeu pelo profeta Jeremias, disse agora venceu. Eles estão curados dessa lepra, desse mal, dessa adoração que não é o Deus verdadeiro. Eles vão sair de lá puros para adorar o único e verdadeiro Deus, o Senhor. Mas agora eles chegam lá, tem uma oferenda. Esses camaradas querendo fazer união com eles. São samaritanos. E eles dizem não. Não queremos isso. É esta fala aqui que depois a samaritana, quando vai conversar com Jesus, diz, peraí, mas judeus não conversam com samaritanos. Jesus está dizendo outra coisa para elas, assim, realmente, judeus não conversam com samaritano nesse sentido, mas Jesus tem oferta tanto para judeus quanto para samaritano. Deus tem oferta de perdão para qualquer pessoa, de qualquer nacionalidade, de qualquer índole moral. O Senhor tem restabelecimento de vida com Deus. O Senhor perdoa os seus pecados. Em Cristo Jesus não há diferença entre judeus ou gentios, livres ou servos. Não há mais diferença, como diz lá em Gálatas 3:28. Não há diferença, não tem nenhuma situação que Deus não possa agir. Em Cristo Jesus há a oportunidade de salvação para todos, a reconciliação para todos, a oportunidade de vida com Deus. Mas não podemos fazer associações. Ou há salvação porque creu em Jesus Cristo, entregou sua vida a Ele, ou você vai viver uma vida de engano e aí estará fadado à perdição eterna. Por favor, busque conhecer ao Senhor. Só há um caminho para a salvação, Jesus Cristo. Só há um caminho para Deus, Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não deu outra oportunidade. Ele não disse, eu sou um dos caminhos. Ele disse, eu sou o caminho e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Agora, quando eles não conseguem nem envolver pela cultura, não conseguem o meio diplomático, vem a terceira maneira, que é a força. Eles escreveram uma carta e disseram todas as mentiras. As fake news já tinha lá naquela época, irmão. A oposição aqui começou com uma carta, eles mandando uma carta para o rei dizendo, olha, se essa cidade, a cidade de Jerusalém voltar a ser reconstruída, se o templo voltar novamente, eles vão adorar o Deus deles, eles vão novamente ter uma cidade forte, e olha, e começaram a acusar a cidade de Israel, a nação de Israel, a Jerusalém que estava sendo construída, de cidade malvada, de situações adversas contra o governo. Assim nós somos atacados muitas vezes, dizendo que se nós tivermos a nossa vida com Deus,
faremos mal à nação, e não é assim. O povo de Deus é o povo que faz bem à nação. Quantas vidas que às vezes estão aí perdidas nas drogas, estão perdidas nas situações tão terríveis e deploráveis, são sendo sentenciados porque a lei precisa tirar da sociedade de circulação muitas pessoas que não têm condições de permanecer na sociedade, mas nós, como servos de Deus, levamos uma palavra de salvação, e essas pessoas são restituídas à sociedade, são restituídas às suas famílias, são perdoadas, são edificadas. O trabalho social que a igreja desempenha, que o povo de Deus desempenha, é muito maravilhoso, e às vezes somos acusados de sermos contra a nação, de tudo aquilo que é contrário à família, nós somos contra. Tudo aquilo que é contrário à família, nós não podemos aceitar, porque a palavra de Deus não aceita. O Senhor, Ele edificou a família, Ele edificou o lar. Nós somos contra qualquer coisa que apele contra a vida. Sem saber, o rei aceita aquela acusação, porque vem de homens assalariados, como diz o verso 14 do capítulo 4 de Esdras. Então, são pessoas assalariadas do governo, e eles trazem essa acusação falsa, mentirosa, e então vem a ordem para que eles mandem parar a obra da construção do templo. E o verso 23 diz assim: então, depois que a cópia da carta chegou ao rei Artaxerxes e se leu perante Reum e Sinsai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém aos judeus, e os impediram à força do braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia. Isso por volta do ano 519, segundo ano, porque ele assumiu em 521, então por volta do ano 519. Teria sido reiniciada a construção no ano 534, que era o segundo ano do rei Ciro. Eles saíram de lá no ano 536, por volta do ano 534 recomeçaram a reconstrução, porém cessou a obra e ela ficou parada até por volta do ano 519, ou cerca de 15 anos esteve aquela obra parada, a obra da reconstrução do templo. Veja, como acontece nos dias de hoje, um elefante branco ficou lá, né? Porque havia sido doado todos os utensílios da casa de Deus, ofertas que tinham sido dadas, o próprio rei Ciro havia contribuído para que a construção do templo acontecesse, e por mentira, por calúnia, por falsa atitude de pessoas que não tinham compromisso com Deus, eles foram embargar a obra, e a obra ficou parada com violência. Então usa-se o meio velado, usa-se a diplomacia e usa também a violência para parar a obra de Deus. Mas o que se faz numa hora dessa? E é sobre isso que trata o nosso próximo assunto, que é como se explica a falta de resistência do povo judeu. O povo judeu não resistiu a essa ordem. Vieram com violência, tiraram, e eles não resistiram. Eles pararam, estiveram quietos por 15 anos, até o momento em que veio novamente a ordem para a reconstrução. E aqui tentam se explicar de alguma maneira qual foi o motivo que eles não reagiram. Mas o único motivo que o povo de Deus não reage à violência, sabe qual é? É porque eles têm confiança no Deus que aqui servem, servindo a um Deus vivo e verdadeiro. E eles tinham exemplo disso. Quando o rei Ezequias recebeu, na sua época, uma notícia de que o rei da Assíria, o rei Senaqueribe, vinha com um grande exército, que mandou cartas, inclusive, dizendo: olha, várias nações, várias cidades tentaram resistir ao meu exército, mas nenhuma foi capaz de resistir. E, inclusive, ele chega a dizer assim, olha, no capítulo 32 de 2 Crônica, verso 13, não sabeis vós que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Porventura puderam de qualquer maneira os seus deuses, os deuses das nações daquelas terras os livrar? Ou os livrar das minhas mãos? Essa foi a carta de Senaqueribe dizendo: nós vamos atacar vocês,
vocês estarão entregues a nós, então não resistam. Mas o rei Ezequias orou a Deus, buscou o Senhor, e ele reuniu o povo na praça e disse: não temais. Aleluia. Veja aqui o verso, capítulo 32 de 2 Crônicas. Olha como é que ele disse, o verso 7 e 8. Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Aleluia, há um maior conosco, você crê nisso? Há um maior conosco, Deus está conosco, o Senhor está conosco, e com ele está o braço da carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras do rei Ezequias, rei de Judá. Veja, nós temos o Senhor conosco, o Senhor peleja a nossa peleja. A nossa batalha, ela não é carnal, a nossa guerra, a nossa milícia não é carnal, não é contra a carne e o sangue, mas é contra os principados e potestades. O Senhor nos dá vitória continuada. Se você está em guerra, não sei se é guerra em casa, no seu lar, no seu casamento, ore ao Senhor, conosco está a mão do Senhor. Sabe, foram 185 mil soldados de Senaqueribes que morreram numa só noite, porque o anjo do Senhor desceu e tirou a vida deles. E diz que no dia seguinte, quando Senaqueribe foi chamar o seu exército para ir em batalha contra o rei Ezequias, ele não tinha mais exército, ele estava falido, ele estava sem o seu exército, e ainda assim os seus filhos se revoltaram contra ele e o mataram. E também tem outro exemplo, aqui em 2 Crônica, capítulo 20, quando o rei Josafá recebe uma notícia dos reis moabitas e amonitas, e dizia: nós estamos indo à batalha contra vocês. E o nosso exército é numeroso. Quando ele soube dessa notícia, o rei Josafá, ele foi diante de Deus orar ao Senhor, clamar ao Senhor. 2 Crônica, capítulo 20, verso 17, a resposta veio através do profeta dizendo assim: nesta peleja não tereis que pelejar, está em pé e vede a salvação que do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis, porque amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. A Bíblia diz aqui, termina-se dizendo assim, que eles, os próprios que vieram contra Israel, eles se revoltaram contra os moradores de Seir, lutaram contra eles, e depois o exército moabitas e amonitas se revoltaram um contra o outro, até que não sobrou mais ninguém. A Bíblia diz, não sobrou mais ninguém. E sabe o que fez, ou o que fazia durante este ato, o povo de Israel? Estava louvando a Deus. Eles foram para lá, guerra, com coral, com hinos, com cântico, com arpista. Eles foram louvar a Deus. Enquanto isso, o exército inimigo estava lá lutando entre si e se desbaratando até que não sobrou mais ninguém. É assim que o Senhor deu vitória ao povo de Deus, ao povo de Israel. Sabe quem fez isso? Foi o Senhor. Foi o Senhor que deu vitória. Tem hora que você pergunta, mas não vamos fazer nada? Não há nenhuma atitude? Tem leis a nosso favor. A lei era dada dizendo, vai, reconstrua o templo. Há leis a nosso favor. Mas às vezes é melhor esperar em Deus, esperar o tempo de Deus, o agir de Deus. Saiba, o Senhor, por mais amedrontado que você esteja, o Senhor não te abandonou. Não fica apavorado, não fica amedrontado. O Senhor está convosco, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é do povo de Deus. Continue tranquilo, sabendo que o Senhor peleja por nós. Continue cultuando, continue louvando, continue adorando, continue servindo ao Senhor. E no momento certo, Deus vai, com a sua intervenção, fazer o melhor. O item 4 da lição diz assim, a reação do samaritano quando os judeus cessaram a obra. A reação do samaritano foi de festa, foi de júbilo, mas não dura muito. A alegria daquele que não tem a Deus não dura muito. Foi assim com Sansão. Quando eles venceram, os filisteus venceram Sansão, furaram seus olhos, tiraram suas forças. Eles acharam que tinham tudo, ganharam tudo. Mas não. A Bíblia diz que no momento da morte de Sansão, foi muito mais que morreram do que quando ele estava em vida. E Deus deu vitória ao povo de Deus. Você lembra de Esther? Foi levantado decreto contra o povo de Israel, para que exterminasse o povo judeu. Mas a festa do Purim é um momento de celebrar
com alegria aquele momento em que Deus deu vitória ao seu povo. No livro de Esther, no capítulo 9, versículo 1, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram que assenhoraram dos seus aborrecedores. Foi chamado festa do Purim, porque fizeram uma festa com alegria, porque o Senhor deu vitória. É sempre assim. Nós temos momentos de dificuldade, de luta, de opressão, realmente contrária à nossa vida, mas no final, quem vence? Somos mais que vencedor por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Falando em Jesus, quantos se alegraram o dia que viram Jesus morrer? Agora ele foi entregue e vai ser crucificado. Na cruz zombaram dele. Você não é o Cristo? Desce daí, salva a ti mesmo e a nós também. Quantos zombaram, maniaram a cabeça dizendo, olha aí, e agora? Em Mateus capítulo 28, a partir do verso 11, ele fala sobre o seu retorno. Jesus ressuscitou. A ressurreição de Jesus Cristo é a vitória sobre o pecado, é a vitória sobre a morte. Para o povo judeu, precisava-se um ânimo. Ageu e Zacarias foram profetas de Deus para esse tempo, para anunciar. Ei, pessoal, vamos retornar à reconstrução do templo, vamos novamente reedificar. E no ano 519, retoma-se a reconstrução do templo, e no ano 515 ele é concluído. O templo está reedificado. Talvez uma palavra profética como a de Ageu, de Zacarias, seja necessária para os nossos dias, para dizer assim, gente, vamos retomar novamente a reconstrução do templo. Houve um momento de dificuldade, mas nada disso nos impediu de continuar a servir a Deus. Tudo que pesou contra nós foram momentos em que aparentemente os nossos inimigos se alegraram, mas nós permanecemos fiéis, louvando ao Senhor, um pouquinho retraído às vezes, mas esperando o momento de Deus. É o momento de Deus, a palavra de Ageu, a palavra de Zacarias, dizendo, vamos retomar a reconstrução do templo. Pode ser esta a palavra para você neste momento. Vamos voltar a reedificar o nosso altar, a nossa adoração, voltar a reedificar o templo, voltar a cultuar ao Senhor. Volte a louvar ao Senhor, volte a adorar ao Senhor, volte a ter alegria no seu coração, volte a cultuar, receba Jesus em sua vida e viva uma vida de culto sempre ao Senhor. Restabeleça este templo de adoração ao Senhor em sua vida. Que Deus os abençoe em Cristo, Deus abençoe a sua família, que Deus te ajude nesta caminhada, a cada dia, em Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.